O senador Cleitinho Azevedo subiu à tribuna do Senado sexta-feira agora e desabafou sobre a política brasileira. Segundo ele, se a política continuar da forma que está, ele não pretende mais concorrer a cargos públicos. Eu vou deixar você comentar porque eu tenho uma opinião a respeito do que disse Cleitinho. Diga. Paulo, assim, a política, ela realmente é, de forma geral, desanimadora. O que a gente assiste em Brasília, eu falo muito de Brasília, tem gente que fala, mas você não fala de... Por que você não critica tanto Minas ou os municípios? Porque o poder concentrado de mudar o Brasil está em Brasília, né? Os municípios podem mudar um pouquinho, os estados podem mudar também, muito mais do que os municípios, mas o poder está concentrado em Brasília. 70%, quase 70% da arrecadação tributária está lá. Quase 70% da competência legislativa, significa quem pode criar certos temas de lei, está lá. Então, assim, o que acontece é que a gente olha para o Brasil e a gente fica desanimado, Paulo. Agora, tem gente boa lá sim. Tem vários bons deputados federais. Basta você ver a votação para o presidente da Câmara, você teve ali uns 30 votos divergentes, acho que foram 30, que foram lá para o Marcel Van Hatten, que é um belíssimo nome como deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e está lá. Pelo menos 30 pessoas quiseram sair daqueles acertos, falaram, não, vamos tentar alguma coisa diferente. Então, assim, eu ainda tenho fé, mas é uma fé diminuta, né? Nós estamos falando de 513 deputados, apenas 30 buscaram algo diferente, mas eu ainda tenho fé. Eu não acho que as pessoas boas da política têm que falar, vou sair da política porque estou desanimado. Não, eu acho que vale a pena. Aqui em Minas nós temos exemplos excepcionais, Paulo. Olha o que está acontecendo em Minas desde 2019, quando o Romeu Zema pegou aquele estado destruído, né? O Matheus Simões era o secretário-geral, agora é o vice-governador. Vejam o que eles têm feito por aqui. Então, assim, tem que ter esperança, sim. Eu acho que a desesperança de Cleitinho reside muito mais, Claré, na inoportunidade de torná-lo senador. Eu vou falar muito claramente sobre isso, porque eu já disse aqui algumas vezes, e sei que isso não é muito bem recebido pelo senador Cleitinho e por alguns dos seus apoiadores mais diretos. Mas Cleitinho não tinha perfil para ser senador. O perfil político de Cleitinho ainda é o perfil daquele que discute o varejo das questões de transformação do país. Eu estava vendo, por exemplo, os projetos de lei aprovados, apresentados por Cleitinho e que poucos foram aprovados. Cleitinho, como senador, foi discutir isenção de taxa, mudança no Código de Trânsito. Percebe a perfumaria em que ele se envolveu? Mas isso não é função do senador. Essas questões têm que ser discutidas na Câmara dos Deputados. Lá sim é o foro adequado para discussões como essas. Um senador e a Câmara Alta, eu discordo da Câmara Alta, eu acho que não devia existir. Que bom que você foi por esse lado, porque eu realmente acho que a gente não tem nem maturidade política para ter uma Câmara Alta. Não devia existir Câmara Alta. Senado não devia existir no Brasil. Mas já que existe, nós temos que colocar dentro do Senado perfis que tenham um entendimento do desempenho da função de um senador. Infelizmente, Cleitinho é mais um dos políticos que chega ao Senado. Por exemplo, a exemplo de Romário. Chegam ao Senado políticos que não têm a dimensão. O francês tem uma expressão que é muito usada no teatro, que é physique de rôle. Não tem o desenho para o papel. Cleitinho não tinha o desenho para o papel de senador. O desencanto de Cleitinho é porque ele estava no lugar errado com políticas erradas. Essa é, para mim, a grande verdade sobre o senador Cleitinho. Ele desistir da política não me parece que seja adequado, até porque ele teve uma expressão de votos muito grande. Mas ele tem que se preparar para desempenhar o seu próprio crescimento. Crescimento como cidadão e como político. Ele abreviou a história indo parar no Senado. E aí ele está mesmo desesperançoso. Ele apresentou um caminhão de projetos e esses projetos não andam no Senado. Porque não tem nem a característica da discussão do Senado. A maioria dos projetos apresentados por Cleitinho serviriam muito bem se fosse a Câmara dos Deputados. Mas não, no Senado perde a expressão. Nesse ponto, Paulo, eu acho importante, eu já falei isso algumas vezes, vale a pena a gente repetir, né? Eu acho que a função mais nobre do parlamentar não é proposta de lei, é a fiscalização. E me parece que o Cleitinho faz uma boa fiscalização em relação ao governo Lula.
Nesse ponto, eu não acho que deve se desanimar nem nada, não. Eu admiro muito mais a fiscalização do que a proposta de leis que não trazem nada. Aliás, eu sou contra a proposição de lei, só se for uma lei que vai trabalhar pelos direitos individuais do cidadão. Aí sim, se for uma lei que vai trabalhar pelos direitos individuais do cidadão, ok. Eu acho que no meu pensamento é que um parlamentar, além de fiscalizar, eu falo além porque fiscalizar para mim tem em primeiro lugar. Por isso que muitas vezes as pessoas discutem, será que precisa de Tribunal de Contas e tal? Se o Legislativo fizer o trabalho dele de fiscalização mesmo, não precisaria. Então, assim, em primeiro lugar, fiscalização. E eu gosto muito do trabalho de fiscalização de alguns parlamentares, que muita gente fala, eu não gosto do projeto de lei dele, eu não acho interessante o projeto de lei dele, não é inteligente o projeto de lei no sentido de contribuir. Pô, mas você tem que ver a fiscalização. Se faz uma boa fiscalização, por mim nem precisava fazer projeto de lei. Mas sabe qual que é meu medo? Entra lá o Paulo Leite, senador ou deputado, e faz uma belíssima fiscalização do governo federal. Só que você não preocupa tanto em propor lei, porque você não está tão preocupado com isso. Você quer fazer seu papel de fiscalização. Você vai ser criticado. Ele não propôs projeto de lei nenhum. Infelizmente, é assim que é encarado o parlamentar que só fiscaliza. Na verdade, o que eu acho, e até no ato de fiscalizar, é bom esse debate, porque eu gostaria de dizer aqui claramente que as minhas críticas feitas ao senador Cleitinho vão sempre no sentido de criticar o desempenho dele como senador. Eu não tenho nada contra ele, contra a figura, contra a pessoa de Cleitinho, nada. E eu nunca analiso ninguém, a não ser um ex-governador de Minas Gerais, que é ladrão e que tem o hábito de roubar e fugir. Esse eu sempre falo que é pessoal, a discussão é pessoal. Figueiredo já pediu para você tomar cuidado. Não, a discussão com esse senhor é pessoal. O cara pediu a minha cabeça nos empregos que eu trabalhava e roubou Minas Gerais. Então a discussão com ele é diferente. Agora, os outros críticos, as outras críticas que eu faço, nunca são à pessoa, são ao desempenho como político. O presidente Lula, para mim, tem um desempenho pífio como presidente da República. Agora, ele como Lula, como cidadão, pouco me importa. Com relação ao Cleitinho, eu não tenho nenhuma crítica a ele como cidadão. A minha crítica ao Cleitinho é como senador. E mesmo no ato da fiscalização, Claré, eu acho que ele cometeu alguns equívocos. Um senador da República não pode incentivar um cidadão comum a cometer um crime. A evasão de pedágios é crime, prevista em lei. Um senador não pode pegar uma máquina retroescavadeira e abrir um atalho para que o cidadão não pague pedágios. Isso é crime. Então ele não pode, está fora da função dele. Se ele quiser fazer isso como revolucionário, como libertador ou qualquer outra coisa, ele faz nessa função. Como senador não dá. Então, mesmo quando ele age como fiscalizador do Estado, ele age em excesso, ele age fora da função. Eu acho que Cleitinho devia ser mais bem preparado politicamente. Ele tem expressão de votos, ele tem apelo popular, ele tem força nas redes sociais, mas ele precisa ser mais bem preparado politicamente. Era preciso, e isso falta aos partidos brasileiros, Claré, escola de formação. Falta aos partidos brasileiros a escola de formação de políticos. Os políticos são mal formados no país.